Olá a todos, eu sou a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, e é um prazer estar nessa mesa defendendo o uso de carboplatina na neoadjuvância de câncer de mama triplo negativo. E a resposta é sim, a platina ela deve ser incorporada no manejo neoadjuvante de mulheres com câncer de mama triplo negativo localizado, que vão ser alocadas para quimio neoadjuvante. Nós sabemos quanto é importante a obtenção de resposta patológica completa nesse subgrupo. Essas curvas de sobrevida de um estudo do MD Anderson, que as mulheres foram tratadas com antracíclico e taxano, e aquelas mulheres com câncer de mama triplo negativo que falham em obter resposta patológica completa, elas têm um risco de morte relacionado à doença muito, muito alto. Olha como as curvas realmente impressionam, e aos 5 anos, a probabilidade de estar viva é de menos de 60%, se não há obtenção de resposta patológica completa. Câncer de mama triplo negativo, doença micrometastática precoce, em que instituição de tratamento sistêmico ativo e precoce é fundamental. Esse é o nosso paper do MD Anderson, mostrando o quanto é importante uma instituição precoce de quimioterapia, de tratamento sistêmico, quando, por exemplo, o paciente é operado inicialmente. Então, isso nos motiva a cada vez mais fazer neoadjuvante. Então, aqui, falando um pouco da carboplatina, eu vou discutir os 3 grandes principais estudos, e um deles recentemente apresentado na ESMO em 2020. Vou começar com os 2 estudos de fase 2, randomizados, que são muito importantes, e finalizo com o estudo Brightness, que é o estudo de fase 3, que tinha poder, de fato, para mostrar diferenças de desfechos de sobrevida entre o uso e não uso de carboplatina. Então, Gepar-Sixto, o primeiro estudo liderado pelo grupo do GBG, os alemães, pacientes com câncer de mama triplo negativo, que eram alocadas para receber tratamento neoadjuvante, 315 pacientes, então o estudo de fase 2, relativamente pequeno, randomizadas para paclitaxel e doxuliposomal não pegilada com bevacizumab, versus paclitaxel, a mesmo antracíclico, bevacizumab e platina semanal, ao C de 1,5 a 2. Eu chamo a atenção um ponto aqui, que foi motivo de muita discussão, é que esse regime ele é um tanto quanto atípico no contexto de doença localizada, e não foi usado ciclofosfamida, que é um agente alquilante muito importante, que em geral é um parceiro da doxorubicina, e essa doxorubicina a gente não costuma usar também na neoadjuvante. Na neoadjuvância nós costumamos usar a doxo convencional. Então esses são os pontos no estudo fase 2, de pouco mais de 300 pacientes, um regime de quimio um pouco atípico, em que nenhum dos braços recebeu um alquilante importante, que é a ciclofosfamida. E o estudo, também um outro estudo importante, COLGB 4063, também um fase 2 randomizado. Aqui parecem 4 braços, mas os braços de interesse teve randomização para BVE, paclitaxel semanal, com carboplatina na AUC de 6 a cada 3 semanas, ou sem a carboplatina. Bom, o que esses estudos mostram? Que, de fato, o uso de carboplatina foi associado a um aumento substancial na obtenção de resposta patológica completa, da ordem de aproximadamente 15%, tanto o COGB 4063 do Alliance, quanto o estudo Gepar-Sixto. Não há dúvidas de que a carboplatina, de fato, aumenta substancialmente a taxa de resposta patológica completa, e esse aumento ele é de aproximadamente 15%. Bom, e essa gerou polêmica, porque um estudo ele é positivo e o outro ele é negativo. Lembra que os 2 estudos são estudos de fase 2 e pequenos. Estudo Gepar-Sixto, estudo alemão, de fato é um estudo que mostra um ganho, uma redução do risco de evento em 3 anos, favorecendo os pacientes que usaram carboplatina. Um delta absoluto de sobrevida livre de doença de 9,7%, que foi estatisticamente significativo. Muito se especulou porque esse estudo foi positivo, muitos defenderam que talvez a carboplatina tenha feito uma diferença aí nesse contexto em que não foi usado o ciclofosfamida, mas claro que nós não vamos saber, porque nós não temos um braço com e sem ciclofosfamida. Já o estudo americano, nós vemos que numericamente os pacientes que usaram carboplatina tiveram menos eventos, menos recidiva, do ponto de vista absoluto, o delta ele é de 5%, mas não foi estatisticamente significante. Lembra que esse estudo ele não tem poder estatístico para formalmente demonstrar um ganho de sobrevida livre de evento com o uso de carboplatina.
Outro ponto importante também é que na paciente que tem uma mutação germline em BRCA1 ou 2, em que teoricamente eu poderia pensar que a carboplatina faz todo sentido por ser um alquilante, eu vou alquilar, levar um dano do DNA, o paciente que já tem uma deficiência de reparo de combinação homóloga teria um benefício maior. De fato, aqui a carboplatina não fez tanta diferença em aumento de PCA, por quê? Olha como o paciente mutado que não usa carboplatina, ele tem uma taxa de resposta patológica completa muito alta já. Então, aqui, o mutado com carboplatina e sem carboplatina, a PCR é extremamente alta. Então, esses pacientes são muito sensíveis a um agente alquilante, como antracíclico, por exemplo. São dados do estudo Gepard-Sixto. Já o indivíduo não mutado, o wild type, eu vejo de fato que se eu não uso carboplatina, a PCR ela é bem mais baixa do que se eu uso carboplatina. Então, a carboplatina tem um incremento muito maior. Bom, colocando aqui o estudo principal dessa apresentação, o estudo Brightness, o estudo que tem 3 braços de importância: paclitaxel, carbo e veliparib, paclitaxel, carbo e placebo, ou paclitaxel, placebo, placebo. E aqui, então, 3 braços, um braço com antracíclico, todos os braços seguidos de AC, de antraciclina, e um braço com taxano, o outro com taxano mais carboplatina, e um outro braço com taxano mais carboplatina mais veliparib. O que esse estudo mostra, o acréscimo de carboplatina, barra verde, barra vermelha, aumentou substancialmente a taxa de PCR, em torno também de 15%. Aqui eu não notei um aumento de PCR com o uso de veliparib, mas o achado mais importante, antes de entrar no achado mais importante, também é aquela discussão do BRCA mutado versus BRCA não mutado, eu chamo atenção para o mesmo achado, por exemplo, do Gepard-Sixto, que eu acabei de mostrar a tabela. No paciente não mutado, nessa linha aqui abaixo, eu observo que nos 2 braços com carboplatina, eu aumento substancialmente a minha taxa de resposta patológica completa. Então, ela parte de 29% para antracíclico mais taxano e vai para em torno de 58%, 53% com o acréscimo de carboplatina com ou sem veliparib. Então, com a platina, no paciente não mutado, eu aumento muito a taxa de PCA. Já o paciente que tem a mutação germinativa em BRCA, eu já parto de um PCA bem mais alto, apenas com taxano e antracíclico de 41%, eu aumento sim com carboplatina, mas essa magnitude de aumento ela é bem menor. E o grande dado, apresentação pela doutora Sibili Loibl na ESMO de 2021, mostrando de fato que quando eu acrescento carboplatina, eu reduzo substancialmente o risco de evento invasivo. Do ponto de vista absoluto, houve menos 11% de eventos invasivos, mostrando de fato o quanto foi importante o uso de carboplatina na população com câncer de mama localizado, em que eu pretendo fazer um regime contracíclico mais taxano. E olha que interessante, né? Aqui mostrando que a obtenção de resposta patológica completa é um fator prognóstico muito importante para todos os grupos de pacientes. Para os pacientes em geral, para aqueles que têm a mutação germinativa em BRCA ou para aqueles que não têm a mutação germinativa em BRCA. Então, agora, com os dados apresentados em sessão plenária da ESMO de 2021, do estudo de fase 3, Brightness, com mais de 600 pacientes, um estudo bem maior, que tem poder de fato para mostrar um ganho em desfechos de sobrevida com carboplatina, eu faço de forma muito clara: carboplatina aumenta a chance de resposta patológica completa, reduz o risco de evento invasivo do ponto de vista absoluto, menos 11% menos evento, e essa obtenção de PCR ela é valiosíssima no grupo que tem e no grupo que não tem mutação de BRCA1 e 2. Lembrar que eu acrescento toxicidade, então eu posso sim comprometer a minha capacidade de oferecer taxano em forma dose densa e intensa. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso quando eu vou usar carboplatina. Então, como conclusões, nós vimos que a adição de carboplatina a um regime de químio de terceira geração aumenta substancialmente a resposta patológica completa. Esse delta, esse aumento de PCR, ele é maior no grupo que não tem mutação germinativa em BRCA, e o estudo de fase 3, Brightness, mostrou que esse aumento de
de PCR com carboplatina se traduziam na redução do risco de evento invasivo e irrespectivo ao status de mutação germinativa de BRCA1 e 2, foi importante a obtenção de resposta patológica completa e, portanto, minha opinião, deve ser tentado o uso para todas as mulheres que vão para a neoadjuvância com antracíclico e mais taxano, claro que sempre tomando cuidado para não comprometer a dose, intensidade e densidade do taxano e do antracíclico. Muito obrigada pela atenção.